Fala, meus amigos, boa tarde, boa noite para o pessoal aqui do Não Importa o que Digam. Amanhã tem live com o Donati da TV Alviverde do Avante Palestra. Conto com a participação de vocês amanhã na semana de clássico. Eu estou trazendo aí uma variação do conteúdo que vocês já estão acostumados aqui com o canal, tá? Então sejam bem-vindos, deixe seu like, compartilhe aqui a nossa live para quem me acompanha na twitch.tv/NIOQD e o vídeo para você que está aqui no YouTube para a gente falar de Andreas Pereira, que o Facincani trouxe ali uma exclusiva sobre o Andreas, mas também tem outros sites que já estavam falando dessa reviravolta a respeito do Andreas, tá? E a gente vai explicar aqui, sem clicar em nenhum link, mas só para mostrar para vocês que as notícias começaram a vincular há 9 horas atrás na UOL, tá? O UOL, aí tem o Facincani, aí tem Antenados no Futebol, também teve aqui uma questão do UOL. Lembrando também que teve uma atualização na questão do Vitor Roque, que é importante, tá? O Cúcio Hernandes, isso é legal falar, parece que interessa ao Betis e tem que ficar de olho, porque ele é da função do Vitor Roque. Esse jogador ele pediu um caminhão de dinheiro para jogar aqui no Brasil, um salário absurdo que talvez nem justifique. E agora ele pode estar pintando no Betis, tá? Então assim, rapaziada, hoje a gente teve, praticamente tirando o Andreas Pereira, nada muito assim de movimentação específica. A gente teve um golaço ali do Firmino de bicicleta contra o Al-Sadd do Abel, né? A gente teve esse gol, foi um baita gol. Assistam lá, depois eu subi um pequeno vídeo. Parece que a Leila Pereira tem tirado alguns comentários lá da rede social dela de que pede o 9, né? Então, tipo assim, se você pede o 9 lá nas redes sociais da Leila, ela tem tirado. Então, peça o Andreas, tá? E aí, o que tem de sério aqui pra gente debater e pra gente conversar sobre o Andreas Pereira? Que o Palmeiras aumentou a proposta, chegou em 25 milhões. Então, assim, é por isso que estão jogando toda a carga pro Andreas Pereira. Então, colocando na ficha de valor de mercado do Andreas, pessoal, e a idade dele, isso daqui a gente tem explicado desde a primeira live. 25 milhões, que a gente vai ver aqui, ó, é um valor que não dá para o Fulham rejeitar. Não dá, porque simplesmente o Fulham sim decide estender o vínculo dele para mais um ano, tá? E ele não aceitou, então por enquanto ele não aceitou essa extensão de contrato para mais 2 anos. E aí, obviamente, o Fulham deveria aumentar o salário dele. O Andreas postou ali uma questão voltada ao Brasil. Eu acho que a vinda do Neymar ela ajuda a liga em ousadia. Se os clubes souberem trabalhar agora, vocês devem ter visto a carta aberta do Memphis para o Neymar. O Neymar movimenta um mercado absurdo. Então, com certeza, o fator Neymar pode ajudar o Palmeiras a contratar o Andreas, mas pode ajudar o Palmeiras a contratar também o Firmino. 25 milhões é um valor para tirar sim. Para tirar o Andreas do Fulham. Porque o Palmeiras oferecendo 25 milhões por um jogador de 29 anos, eu garanto, clube europeu sério nenhum vai fazer isso. Então quem seriam os clubes europeus para o Andreas olhar de repente assim e falar, não vou voltar para o Brasil não, eu vou United, que é um time hoje que não é uma vitrine lá em cima e não faria isso, eu creio que não faria isso. Um Chelsea da vida não faria isso também, ou seja, o Chelsea dificilmente ia buscar esse jogador, até porque já se reestruturou. Se a gente olhar para a Espanha, um Atlético de Madrid talvez. Então, cara, o Palmeiras ele é hoje a grande possibilidade para a carreira do Andreas para a próxima Copa. Então, obviamente, se o Palmeiras oferecer os 25 milhões, o Palmeiras tem muita convicção que necessita desse jogador. Nós subimos um vídeo no Insta Verde para falarmos a respeito de Zé Rafael. Vocês viram que depois que o vídeo saiu, já saiu uma atualização. Essa é a nossa função, questionar. E saiu uma atualização através do Rodrigo Fragoso que Palmeiras e Santos tratam o negócio com muita cautela. Por quê? Porque o Zé Rafael tem um problema de saúde, né? Um problema de lesão na coluna. Então, tanto o Santos tem feito testes com o jogador para poder comprar. Basicamente, o Palmeiras falou assim, ó, fica aí com o jogador, faz os testes que você precisa. Se você achar que dá negócio, você compra de mim. Basicamente é isso. O Rodrigo Fragoso sobe o vídeo, prestem bem atenção, depois que a gente sobe o vídeo do Insta Verde. Aí sobe o vídeo do Rodrigo Fragoso. Voltando para o assunto Andreas, galera. O Palmeiras, sim, tanto precisa de um 9, quanto precisa de um jogador como o Andreas, sim. Um jogador como o Vilhaçante também seria bem-vindo no Palmeiras, que é um jogador, o Vilhaçante de combate e articulação, e o Andreas mais de articulação. É quem, por exemplo, melhor assiste dá assistências na Premier.
Ele tá ali na lista dos melhores jogadores nesse quesito de cruzamentos certos para dentro da área. E a gente sabe que o Abel gosta disso, e tanto sabe que nas reivindicações do Abel perante ao Estevão, ele disse: quando o Estevão resolve dar um drible a mais, a área é povoada. Ou seja, a jogada forte do Palmeiras é sim cruzamento para dentro da área. Eu dei uma passadinha na live do Facincani, que tá rolando agora, que ele promoveu essa live como um assunto exclusivo. Ó, eu até pausei ela aqui pra eu entrar ao vivo. E eu tava mais ou menos vendo que o Facincani tá basicamente, tá? Ele tá explicando todo o negócio, mas ele tá jogando a responsa pro Andrés. Então veja bem, ó. Os caras estão na briga. O Palmeiras, pelo Brasil também. Então essas janelas funcionam até 28 de fevereiro. Então se você tem dúvida, não pode contratar mais? Pode. Quando que depois de 28 de fevereiro o Palmeiras pode voltar a contratar? Primeiro, naquela janela entre 2 a 10 de junho, pré-mundial, que vai ser a janela somente para os 32 clubes. Que vai ficar mais caro, e é burrice. Ou então, claro, a janela depois do Mundial, a normal, a janela de verão na Europa, que é a mais forte, a janela de pré-temporada, de julho até a primeira semana de setembro. Que é muito mais de saídas do que chegadas, né? Agora, vamos avançar aqui para ver o que ele está explicando, só para vocês entenderem. Eu dei uma passadinha lá antes de entrar ao vivo aqui. Voltar ao Brasil e para jogar no Palmeiras. Bom, ok. Reitero que isso eu tinha ouvido no sábado. Presta atenção. De um dos lados de fonte que eu tenho, são duas, tá? E confesso que eu não levei muito a sério no sábado. Eu também ouvi e não levei a sério. De novo essa história. A mesma coisa. Os caras estão acreditando. Vou explicar. Muito crente que dessa vez vai sair do papel e tal. Falei, beleza. Deixei passar. Hoje eu recebi por outro lado, que não tem nada a ver com esse lado do qual eu converso. Presta atenção. Falei, foi me dito sábado, chegou a notícia desse lado aqui. O que chegou pra ele, vou explicar, foi a mesma coisa que chegou pra mim. Teve um evento que eu mostrei aqui pra vocês, lá do Clube Social. Talvez a mesma pessoa, ou pessoa amiga da pessoa que falou pra ele, falou pra mim a mesma coisa. Que a Leila Pereira falou pra uma série de pessoas que sim, o negócio do Andrés é real e que ela não vai desistir até que contrate. A mesma coisa que ele falou, eu falei. Eu devo ter falado numa live ou outra aqui da Roxinha, a questão do Andrés Pereira, mas nem lembro. Eu não levei a sério, não. Continuo não levando a sério porque eu acho que é muita disposição para trazer o Andrés e nenhuma disposição para trazer um 9, tá? Então só vamos ver se as informações batem, tá? Eu não tenho nenhum problema de falar o nome da pessoa, pessoal, só que eu só fico meio assim de fechar portas, entendeu? Mas enfim, pessoa que trabalha ali no dia a dia com a Leila Pereira. Eu só não fico falando o nome da pessoa porque a pessoa não é jornalista e de repente fecha portas para mim e acaba prejudicando o trabalho de outra pessoa. Eu vou voltar a bater aqui, que tinha soltado a primeira informação por alto. Falei, já que sábado você estava perto de pessoa importante e que você ouviu o que aconteceu, e obviamente você me trouxe isso, e eu confesso que eu não levei muita fé, me trouxeram isso aqui, consegue checar lá? E beleza. Presta atenção, galera. E veio a resposta rapidamente, que foi quando depois eu gravei o vídeo que está aqui no meu Instagram. Então vocês, 8.000 pessoas, a maioria que não me segue, pode vir aqui, que é o que eu falei. Quando eu não tenho tempo de abrir uma live aqui, ou no momento em que eu estou apenas com o celular na mão e não sentado aqui no meu escritório, então vocês vêm aqui me seguir no Instagram também. Como várias outras infos, vocês pegaram aqui no meu Instagram. Por exemplo, Fio Cabos Elétricos agora para patrocinar o Palmeiras. Vocês viram lá no meu Instagram, enfim. São essas informações, tá bom? Aqui estava o vídeo, depois disso que eu recebi. De que estaria, na informação, por detalhes. Isso. Tá? O detalhe basicamente é o André. Aí, se vocês quiserem, vocês vão lá na live dele. O Palmeiras deseja e quer contar com o jogador e chegou num valor que é para tirar. Quando o valor era abaixo de 20 milhões de euros, não era um valor para tirar o Andrés. O Fulham, se você oferecer 17, ele não vai sair. Se você oferecer 18, ele não vai sair. Se você oferecer 20, ele não vai sair. 21 é pouco, 22 é pouco, 25 já está dentro do que é razoável pelo contrato ser até 2026. Uma etapa importante foi o Andrés não aceitar a renovação. Se ele aceita a renovação, o valor seria mais alto, ficaria inviável para o Palmeiras. Então o Andrés ele tem feito movimentações no Instagram dele que indicam, não é um Palmeiras em si, mas indicam que ele quer voltar, porque ele indicam alguma coisa sobre o Brasil, tá bom?
Então assim, pode ser seleção? Claro, pode. Não tem aqui nada que indique o Palmeiras, tá? Não tem nada que indique o Palmeiras. Mas, tá? Ele faz algumas movimentações que indicam, tá? Ele postou essa foto aqui, uma questão com o Brasil. Eu vou voltar no começo porque eu sei que a audiência é rotativa. O Palmeiras deveria aproveitar nesse mercado o fator Neymar. O Santos trouxe o Neymar de volta. Eu não tenho dúvida que ele vai arrebentar se ele não machucar. Ele vai arrebentar. Ele vai jogar muito. Ele vai jogar muito. Ele vai estrear agora na quarta-feira. E se o Palmeiras não souber usar o fator Neymar e Mundial, o Palmeiras não sabe fazer futebol. Então isso serve pro Andrés, mas também serve pro que eu falei a respeito do Firmino, cara. O Firmino é um jogador que o Palmeiras deveria começar a costurar uma conversa. E presta bastante atenção nisso daqui. Compartilha o vídeo, inclusive, tá? Tomara que a Leila Pereira pare de bloquear pessoas que peçam 9, porque a gente precisa de jogador como o Andrés, mas a gente precisa de camisa 9. Eu tampei aqui a foto do amigo aqui, ó. Ele me mandou às 6h02 da tarde hoje, que ele foi pedir o 9, e outros seguidores também falaram pra mim, que se você pede o 9 lá no perfil da Leila Pereira, é ocultado. Peça o 9, pessoal. Peça incansavelmente, porque a gente precisa do camisa 9. Só que presta atenção aqui o que eu falei na sequência do Firmino. Rapidinho, a gente já fala aí ainda do Andrés, tá? Vamos lá. Poxa vida, Leila Pereira, não se bloqueia torcedor do Palmeiras ou qualquer um porque tá pedindo camisa 9. Não se faz isso é feio. Mas rapaziada, olha o golaço que fez o Firmino aí, né? Esse cara no Palmeiras, e inclusive nesse sistema de jogo que o Abel lançou sem o centroavante, ele deitaria aqui no futebol brasileiro, essa é a verdade. Sobra qualidade para Roberto Firmino e seria um ótimo camisa 9 naquele estilo Luiz Adriano, um cara com capacidade. Esse cara seria uma contratação que o palmeirense merece. Eu vou usar uma frase que é dita pelo clube e eu quero usar essa frase com vocês. O palmeirense de verdade merece Firmino. O palmeirense de verdade merece Andrés Pereira. Esses dois jogadores dão 2 anos de tranquilidade para eles trabalharem sem a torcida encher o saco e ajudaria nesse tal processo de união que o Abel fica pedindo. Esses dois jogadores daria 2 anos de tranquilidade para a diretoria do Palmeiras. Então a tomada de decisão não é só para Leila Pereira, para o Anderson Barros e para o Abel. Essa tomada de decisão ela vai muito além. Ela vai também para as pessoas do clube entenderem que o caminho é esse. Quanto que vale a tranquilidade para se trabalhar? 10 milhões de euros a mais? 5 milhões para cá? 8 milhões para lá? Quanto que vale a tranquilidade do palmeirense ir junto em busca do tetracampeonato da Libertadores? Deixa eu fazer essa pergunta para a diretoria. Quanto vale? Porque da minha parte, meu amigo, se chega um Andrés Pereira e um Firmino, eu espero o trabalho ser executado. Eu espero o encaixe. Eu espero sim que o trabalho ajude no dia a dia. Eu espero, eu tô falando por mim. E eu tô falando por mim e tenho certeza que o torcedor palmeirense colocaria o otimismo acima do pessimismo. Eu tenho certeza do que eu tô falando. E eu tenho certeza também que se 2 jogadores assim chegam num time que já chegou o Paulinho, que já trouxe o Facundo, que parece interessante, que já tem o time que tem, eu acho que a gente passa de um time bom para um time muito interessante dentro do cenário brasileiro sul-americano. E eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir o Palmeiras no Mundial esperam essa movimentação do Palmeiras. Esperam isso. Eu acho que esse tipo de movimentação pode ajudar na crescente do Emiliano, pode ajudar, inclusive, nos jogadores como o Thales. Você tem um Roberto Firmino que tem uma característica parecida com a do Thales, pode ajudar no desenvolvimento do Thales. Então a informação do Facincani, ela vem de encontro àquela festinha que teve lá no Clube Social. Provavelmente foi naquele dia que ele recebeu a informação, porque foi no dia que o Neymar estava sendo apresentado, certo? O Neymar estava sendo apresentado e eu acredito que nesse dia foi inclusive o mesmo dia da festa social ali que a Leila Pereira vinculou algumas imagens falando que ela não ficaria, né, para mais um tempo de gestão, e aí as pessoas, e não sei o quê. Provavelmente ali as pessoas chegam nela e perguntam. E sim, tá? Eu acho que tá muito inclinado, respondendo o Luciano, que o Fulham aceite a proposta. E aí cabe ao Andrés. E aí qual que é a função? Que é o que o Facincani inteligentemente está fazendo. É movimentar você, torcedor, para ir nas redes sociais do cara e pedir ele aqui.
mostrar o carinho que a torcida tem por ele, não pela Libertadores, mas pelo que a gente pode ter. E eu acho ele um baita de um jogador, sim. Tem gente falando que ele não é tudo isso. Talvez não seja tudo isso, mas é um baita jogador perante ao futebol brasileiro. Isso não é inegável, cara. Naquela final, até a falha dele, ele era o melhor jogador, pessoal. Ele acertou quase todo. Tem um vídeo que mostra tudo que o Andreas fez na final antes da falha. Ele acertou quase tudo. Tudo que o Flamengo, tudo que aconteceu no Flamengo na transição de jogo passou por ele. E ele falhou. São coisas que acontecem. Mas eu queria ver o Andreas, mas eu acho que vale a corrente para trazer o Roberto Firmino. Vale, pô. O Neymar tá no Santos, o Memphis tá no Corinthians, o Oscar e o Lucas tá no São Paulo e tá faltando isso no Palmeiras. E eu acho que isso pode ser um elo em cima daquilo que eu falei lá no vídeo que eu subi pro Insta Verde, que tá faltando pra tal da união que eles estão querendo. É muito mais difícil a diretoria promover essa união com as chegadas que o Palmeiras trabalhou e as vendas que o Palmeiras fez. Então, para você que está chegando no vídeo agora e for compartilhar o conteúdo, compartilhar a sua opinião, 25 milhões de euros, para mim, o Andreas joga no Palmeiras. Ou seja, se a informação dos 25 milhões de euros for verídica e não vai quebrar o Palmeiras, tá bom? Os 25 milhões de euros não vai quebrar o Palmeiras. Se o Palmeiras concentrar primeira etapa das negociações, foram 3 jogadores, um jogador barato, um jogador médio e um jogador para dentro do cenário caro, que foi o Paulinho. Se a gente concentrar em 2 jogadores caros, você pode se dar o luxo de fazer uma aposta no sistema defensivo, porque a gente já tem 3 jogadores que atendem no sistema defensivo, o quarto é o Benedetti, ou seja, sobra uma situação ali ainda. O Firmino, se ele rescindir, você vai muito mais gastar com o Firmino na mão ali, né, dando uma proposta para ele na mão e salário. E esses jogadores, para mim, eles vão mudar o patamar do Palmeiras no sentido também de engajamento. Porque, ou seja, essa união ela passa por um engajamento. Então, para quem está chegando agora, a informação é essa. O Palmeiras teria colocado na mão ou na mesa 25 milhões de euros. Questão salarial eu não sei. Tempo de contrato com toda certeza deve ser no mínimo 4 anos. Ou seja, Andreas Pereira jogaria no Palmeiras até os seus 33 anos de idade, faria o contrato da vida dele, não só financeiro como desportivo. E aí começa sim a fazer sentido você ter desapegado de alguns jogadores e até eu estico o Dudu. Se a gente tiver uma temporada inteira na qual a gente perde um jogador como o Dudu, a temporada no máximo até agora, né? A temporada tá começando, a gente trouxe o Paulinho, trouxe o Facundo, que é uma aposta, e o Emiliano Martinez. Eu não acho que esse é o caminho para um time que quer ser campeão. Quando você sinaliza para o mercado que você trouxe o Andreas Pereira e um centroavante como o Firmino, aí sim você está sinalizando para o seu torcedor que você está indo no seu limite saudável, que ninguém está falando que isso daí vai quebrar o Palmeiras, tem que ser muito burro, né? Tem que ser muito burro de futebol para achar que o Andreas Pereira e o Firmino vão quebrar o Palmeiras. Não quebra o Palmeiras. Porque o Palmeiras está com uma projeção de venda absurda. Olha o que vendeu no Vitor Reis, olha o que vendeu no Estevão, olha o que vendeu no Endrick. Então o Palmeiras está preparado para fazer esse tipo de aquisição. Agora, resta saber se vai conseguir convencer o jogador. Eu acho que convencer o jogador é o de menos. A questão é convencer, para mim, o Fulham. Se os 25 milhões for atrativo o suficiente, e tem gente achando que a gente não tem condição de fazer os 25 milhões de euros em compra. É assim... Não estou falando aqui na live, estou falando pelo que a gente lê. É um desconhecimento absurdo do que o Palmeiras se tornou nas vendas. É um desconhecimento assim realmente grande. E eu volto a dizer, qual que é o preço da tranquilidade para a diretoria do Palmeiras trabalhar? 25 milhões de euros? Vamos pegar aqui. O Palmeiras vai nos limites, que nem está indo no Andreas, e vai no limite para um centroavante. Vamos imaginar, assim, sendo muito assim, a gente vai gastar nessa operação 8 milhões de euros a mais do que deveria. Vamos pensar assim, porque no Andreas deveria gastar 20 e está indo para 25. Vamos imaginar que a negociação com o Firmino deveria gastar X e gasta 3, 4, 5 milhões de euros a mais. Isso não quebra o Palmeiras. Tem dinheiro do Mundial para entrar, tem verba de publicidade e propaganda que vai aumentar muito por conta do Mundial de Clubes. Fora isso, você tem o engajamento do torcedor, que vai voltar a ser top. Se você faz esse tipo de aquisição, você vai pensar num Allianz Parque bombando, você vai pensar num outro patamar de engajamento. O Palmeiras não fazendo isso, indo para o mercado com o que tem e indo para a temporada com o que tem,
aí para mim é um cenário realmente preocupante. O que eu desejo é que dê certo, não tô aqui para ficar questionando a qualidade do Andreas, não cabe a mim, porque ele é um bom jogador e ponto final, ele é um bom jogador. Tem gente, por exemplo, não, tem que trazer o Vilhaçante. O Andreas é melhor. As pessoas têm que aceitar isso, o Andreas é melhor que o Vilhaçante. E até para o Palmeiras, que precisa jogar ofensivo, o Andreas é melhor. O Vilhaçante, ele daria mais combate, ele daria um encaixe diferente com o Aníbal, mas o Andreas é melhor. Caso a gente vá caminhar para vender o Richard Rios ainda nessa temporada, já tem um substituto 6 por meia dúzia ali à altura, tá? E aí sobre a questão do camisa 9, que não seja o Firmino, o Palmeiras carece desse jogador. Ele carece. E é por isso que talvez o Abel não quer que se faça uma pressão, porque isso vai, de certa forma, indicar para o mercado a necessidade, mas a necessidade está na cara de todo mundo desde a temporada passada. O Palmeiras precisa de um camisa 9 decente. Bom, é isso, rapaziada. Essa é a atualização. Eu espero definitivamente que caminhe positivo e que a gente tenha um desfecho decente. Um abraço aqui pro Salve Fernando aí, tamo junto. Salve Fernando mandou uma mensagem pelo Pix. Você acha o Andreas uma contratação nível de impacto de Oscar Neymar Depay? Jorginho tipo isso? Andreas, pra mim, impacto é maior que a do Oscar, maior que a do Jorginho, perde pro Depay, perde pro Neymar, mas é de impacto. É de impacto porque o Palmeiras já tem um time organizado e com certeza é uma negociação e é um reforço que deixa o Palmeiras mais forte e com mais possibilidade de jogar futebol. Se a gente trouxer 2, então, Firmino, por exemplo, também, ele vai perder pro impacto do Neymar, mas pra mim é melhor do que o Depay, melhor do que o Jorginho e melhor do que o Oscar, o Firmino. Então o Firmino só perderia pro Neymar, por exemplo. Pra mim só pro Neymar. Ele não ia perder pro Depay. O Depay traz um impacto maior porque ele não é brasileiro. O fato do cara ser holandês, ter jogado onde jogou, passou pelo Barcelona, mas jogou muito tempo também no futebol francês, traz um impacto, jogou no United também, traz um impacto maior porque é incomum. É incomum, mas o Depay não joga mais bola que o Firmino. Não joga. Vai ter gente falando que joga. Talvez o Depay lá do Olympique de Lyon, com seus 22, 21, mais novo, que tinha drible, era um pouco diferente do que é hoje, tudo bem. Firmino hoje aqui resolve o problema de qualquer time, velho. O Firmino resolve o problema de qualquer time. O Firmino joga em qualquer time. No Flamengo, que tem o Pedro, você vai discutir ali quem que vai ser o titular. Mas joga também. Joga no Botafogo, joga no Palmeiras, joga no Flamengo, joga no Cruzeiro, joga no Corinthians, joga no São Paulo. O Firmino é titular aqui em qualquer time. E o Andreas Pereira também. O Andreas Pereira vai jogar praticamente em todos os times aqui do Brasil de titular. Ou seja, a gente está falando de 2 jogadores que elevam o patamar do time titular. Entenderam? E outra, já abrimos o caminho, né? O Zé Rafael já saiu. O Richard Rios é um cara já está projetado a venda faz tempo. Então, assim, tem caminho para um, tem caminho para o outro. Não tem desculpa, é chegar e elevar o patamar do time titular. Deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e a tua opinião é importantíssima aqui para o canal. Tamo junto, não importa o que digam nesse vídeo/live. Valeu!